Decifrando as mensagens subliminares na arte roteiro para documentário, 10 minutos, 00 a 0:45. Abertura. O fantasma na máquina. Nos últimos anos, a inteligência artificial revolucionou o mundo da arte. Milhões de imagens são geradas diariamente por ferramentas como Midjourney, DALL-E e Stable Diffusion. Mas há algo que poucos percebem. Essas criações carregam mensagens ocultas, padrões invisíveis que moldam nossa percepção sem que percebamos. Observe estas imagens. À primeira vista, parecem obras de arte únicas, criadas por diferentes usuários, com diferentes prompts. Mas olhe mais de perto. Você consegue ver? Os mesmos estilos, as mesmas composições, os mesmos elementos recorrentes. Isso não é coincidência. É o código invisível da inteligência artificial. Hoje, vamos mergulhar profundamente neste fenômeno. Vamos descobrir como a IA não apenas gera arte, mas imprime nela narrativas ocultas, vieses escondidos e mensagens subliminares que escapam à nossa percepção consciente. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia sobre arte criada por máquinas. A caixa preta criativa. Para entender as mensagens ocultas na arte gerada por IA, primeiro precisamos compreender como essas máquinas realmente funcionam. Quando você digita um prompt em uma ferramenta de IA, você está essencialmente conversando com uma caixa preta. Você insere palavras. A máquina processa através de bilhões de cálculos e, do outro lado, emerge uma imagem. Mas o que acontece dentro dessa caixa preta? A verdade é perturbadora. Nem mesmo os criadores dessas IAs compreendem completamente o processo. Esses sistemas são treinados com datasets massivos, contendo bilhões de imagens da internet. Lion 5 bilhões, por exemplo, é um dos maiores datasets públicos, com mais de 5 bilhões de pares de imagens e textos. A IA analisa essas imagens, identifica padrões, aprende relações entre conceitos visuais e palavras. Mas aqui está o problema. Ela não aprende apenas técnicas artísticas. Ela absorve tudo. Cada viés cultural, cada estereótipo social, cada narrativa histórica presente nessas imagens. E quando você pede para ela criar algo novo, ela não está realmente criando do zero, ela está remixando, recombinando e reinterpretando tudo que absorveu, incluindo os vieses, incluindo as narrativas ocultas, incluindo as mensagens subliminares que nem percebemos conscientemente. A IA se torna um espelho distorcido da nossa cultura digital, refletindo não apenas nossa criatividade, mas também nossos preconceitos mais profundos, as alucinações algorítmicas. Agora, vamos aos exemplos concretos. Vamos analisar os padrões que revelam a verdadeira natureza da arte gerada por IA. Primeiro, as mãos. Se você observou a arte de IA com atenção, já notou. As mãos são frequentemente estranhas. Dedos extras, articulações impossíveis, anatomia bizarra. Por quê? A resposta está no treinamento. Mãos em fotografias aparecem em inúmeras posições, ângulos e contextos. A IA tenta sintetizar todas essas variações simultaneamente, criando algo que está estatisticamente entre todas as mãos que já viu. O resultado são essas aberrações anatômicas que denunciam a origem artificial da obra. Mas há padrões mais sutis e mais reveladores. Observe a iluminação. Arte gerada por IA frequentemente exibe uma qualidade de luz específica, um brilho quase onírico, uma saturação particular. Isso acontece porque a maioria das imagens em datasets de treinamento passam por filtros e processamento digital antes de serem postadas online. A IA aprende que arte boa tem essa qualidade de luz processada e a reproduz infinitamente. Depois, há os estilos recorrentes. Peça a uma IA para criar uma mulher bonita e observe os resultados. Você verá padrões claros. Certos tipos faciais dominam. Certas proporções se repetem. Certas etnias aparecem com mais frequência que outras. Isso revela algo perturbador. A IA está nos mostrando o que a internet considera beleza padrão.
Ela está codificando e perpetuando ideais estéticos específicos, muitas vezes eurocêntricos, que dominam as imagens online. E quanto à arquitetura? IA tende a gerar prédios com elementos góticos, Art Deco ou futuristas específicos. Por quê? Porque essas são as arquiteturas mais fotografadas, mais compartilhadas, mais presentes nos datasets de treinamento. Cada um desses padrões é uma mensagem subliminar. A IA está nos dizendo: isso é o que a humanidade valoriza. Isso é o que a internet celebra. Isso é normal. E quando aceitamos essas criações sem questionamento, estamos internalizando essas mensagens. Os vieses invisíveis. Agora chegamos à parte mais preocupante: como a IA perpetua e amplifica vieses sociais através da arte. Vamos fazer um experimento mental. Imagine que você pede a uma IA para criar um CEO e uma enfermeira. O que você espera ver? Estudos já demonstraram o resultado. CEOs são predominantemente representados como homens brancos de meia-idade. Em ternos enfermeiras, aparecem como mulheres jovens. Isso não é aleatório. É um reflexo direto dos vieses presentes nas imagens de treinamento. A IA aprendeu com milhões de fotos, artigos de notícias, imagens de banco de dados. E nessas imagens, a realidade social desigual se manifesta. Mais CEOs homens são fotografados. Mais enfermeiras mulheres aparecem em conteúdo médico. A máquina não está sendo maliciosa. Ela simplesmente está sendo estatisticamente precisa em relação ao seu treinamento. Mas o resultado é devastador. Ela codifica estereótipos sociais como se fossem verdades naturais. Há exemplos ainda mais sutis. Peça a arte representando cientista e observe, a maioria será homem. Peça pessoa fazendo limpeza e observe, a maioria será mulher. Peça pessoa perigosa. E preste atenção nas características raciais que aparecem com mais frequência. Esses não são bugs. São características do sistema. A IA está funcionando exatamente como foi projetada, aprendendo padrões dos dados fornecidos. O problema é que os dados fornecidos refletem uma sociedade profundamente desigual. E aqui está o verdadeiro perigo. Quando essas imagens circulam, quando se tornam referências visuais, quando são usadas em campanhas de marketing, materiais educacionais ou simplesmente compartilhadas em redes sociais, elas reforçam esses mesmos estereótipos. Criamos um ciclo vicioso. A IA aprende com o passado desigual. Gera arte baseada nesse passado. Essa arte influencia o presente, e o presente se torna o futuro dataset de treinamento. A menos que interrompamos esse ciclo, a IA se tornará uma máquina de perpetuar desigualdade, disfarçada de ferramenta criativa neutra. A linguagem secreta da IA. Mas há outro nível de influência ainda mais profundo. A forma como a IA molda narrativas culturais através de escolhas compositivas sutis. Observe como a IA compõe cenas. Quando gera uma família feliz, quais elementos aparecem? Casa nos subúrbios, jardim verde. Pais heterossexuais, geralmente brancos. Crianças sorrindo. Isso não é arte neutra. É uma narrativa cultural específica, o sonho americano de classe média. E quando essa imagem é gerada milhares de vezes, ela se torna a definição visual de família feliz. Outras configurações familiares tornam-se invisíveis, não porque a IA se recusa a criá-las, mas porque não são o padrão estatístico dominante em seu treinamento. Ou considere como a IA representa emoções. Peça pessoa triste e observe os elementos visuais. Cores frias, iluminação baixa, postura curvada. Peça pessoa poderosa e veja. Cores quentes, iluminação dramática, postura ereta, muitas vezes em ambientes corporativos ou políticos. A IA está nos ensinando uma gramática visual das emoções, baseada em convenções cinematográficas e fotográficas ocidentais. Ela está padronizando como devemos expressar e reconhecer sentimentos através de imagens. E quanto ao conceito de beleza? A IA não apenas reproduz rostos bonitos,
Ela está criando um consenso algorítmico sobre o que é esteticamente agradável. Pele lisa, simetria facial, proporções específicas, iluminação suave. Características que desviam desse padrão tornam-se imperfeições a serem suavizadas, filtradas, removidas. A IA não está apenas fazendo arte. Está escrevendo um dicionário visual do que é normal, desejável, belo e verdadeiro. E nós estamos aprendendo essa linguagem sem perceber. Decodificando o futuro. Então, o que fazemos com esse conhecimento? Primeiro, precisamos desenvolver a alfabetização visual crítica. Assim como aprendemos a questionar textos, precisamos questionar imagens, especialmente aquelas geradas por inteligência artificial. Quando você vê arte de inteligência artificial, pergunte: que escolhas foram feitas aqui? Que narrativas estão sendo reforçadas? Que grupos estão sendo representados e quais estão ausentes? Que conceitos de normalidade estão sendo perpetuados? Segundo, precisamos exigir transparência. Datasets de treinamento devem ser auditados. Vieses devem ser identificados e mitigados. Artistas e desenvolvedores de IA precisam assumir responsabilidade pelas narrativas que suas ferramentas perpetuam. Terceiro, precisamos usar essas ferramentas conscientemente. IA pode ser uma ferramenta de libertação criativa, mas apenas se a usarmos com intenção crítica. Podemos desafiar seus padrões padrão. Podemos criar prompts que subvertem estereótipos. Podemos usar a IA para imaginar futuros mais diversos e inclusivos. A arte gerada por IA não é neutra. Nunca foi. Cada imagem carrega as marcas digitais de milhões de outras imagens. Cada criação está impregnada com os valores, vieses e narrativas de nossa cultura digital. As mensagens subliminares estão lá. Sempre estiveram. A questão não é se a IA influencia a arte. É se escolhemos ver essa influência. Se escolhemos questioná-la. Se escolhemos moldar o futuro da expressão criativa com consciência e intenção. Porque a próxima geração de IA será treinada com as imagens que criamos hoje. E o que decidirmos criar agora determinará que mensagens subliminares serão codificadas no amanhã. A escolha é nossa. Mas apenas se aprendermos a ver o código invisível. Apenas se aprendermos a decodificar as mensagens ocultas na arte artificial. E apenas se decidirmos escrever uma história diferente.